Olá, pessoal. Na última aula, a gente viu como aplicar a lei de Newton para referenciais não inerciais, em particular, um referencial que estava rodando em torno de um eixo. E a gente viu que a gente poderia usar uma lei de Newton modificada, só que a força que aparece na segunda lei de Newton tem que incluir os efeitos de forças fictícias, que são geradas pelo movimento de rotação, que é um movimento não inercial. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar isso para a Terra. Então, vamos assumir que a gente vai estar num referencial que está fixo com a Terra, mas a gente sabe que a Terra está girando. E a gente vai investigar alguns dos efeitos interessantes que aparecem. Tá? Então, relembrando aqui, né, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, para esse referencial em rotação. Então, essa é a aceleração medida no referencial. Só que essa força efetiva tem que incluir todos esses termos aqui. Então, eu tenho a minha força real, eu tenho uma força centrífuga, tenho uma força de Coriolis, que é dada por essa expressão, e uma força que só existe se a rotação não for uniforme. No caso da Terra, a rotação vai ser uniforme, então esse termo aqui não vai estar presente. A gente vai assumir que é uma excelente aproximação, que a Terra roda, né, com um período de uma rotação a cada 24 horas. Né, um período de 24 horas. Então, para a Terra, a gente pode fazer algumas simplificações. Né? Então, eu vou assumir que o nosso referencial é esse daqui, tá? Então, eu vou colocar o eixo Z aqui passando pelo polo norte da Terra. Então, a Terra está girando em torno do eixo Z. Eu vou assumir um sistema de coordenadas com a origem no centro da Terra. Então, R aqui é o raio da Terra. E aí eu vou ter uma partícula que vai estar, né, próxima da superfície, a uma certa altura H da superfície. Então, com essas convenções, eu tenho que a minha velocidade angular ela aponta na direção do eixo Z. Aqui, né, as aulas anteriores, a gente estava chamando esse sistema de coordenadas de sistema de coordenadas linha, S', então X', Z', Y'. Aqui eu vou tirar o linha, porque a gente só vai usar esse sistema de coordenadas. A gente só vai, tudo que a gente estiver fazendo na aula de hoje vai ser no sistema de coordenadas em rotação. A gente não vai ter o sistema inercial. Então eu vou chamar de X, Y, Z mesmo. Tá? Então, a velocidade angular ela é constante, ela aponta na direção Z, e ela tem, né, a Terra dá uma volta anda 2π radianos a cada 24 horas, que é uma rotação relativamente lenta, então isso dá aproximadamente 7,3 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Então, é uma velocidade angular pequena. Então, a minha força efetiva, né, vai ser alguma força externa que eu posso ter aqui, atuando no meu sistema. Eu vou ter a força gravitacional, que eu vou escrever como mg, né? Esse g daqui a pouco a gente escreve, mas ele está sempre apontando para o centro da Terra. Aí eu vou ter a minha força centrífuga, que é dada por isso daqui. E eu vou ter a força de Coriolis, que eu vou escrever como 2m ômega vetor v. Né? Então, de novo, V é a velocidade medida nesse referencial. Agora a gente está esquecendo que esse referencial é um referencial não inercial. Desde que a gente inclua esses termos, todo o resto a gente pode trabalhar como a gente trabalhou no referencial inercial. Tá? Então, só para a gente, né, ter uma ideia aqui de ordens de grandeza. Quão grande vão ser os efeitos dessas forças fictícias? Tá? Então, tudo aqui está multiplicado pela massa. Então, eu vou ignorar a massa do corpo quando for fazer essa comparação. O primeiro termo, que é a força gravitacional, a gente sabe que ela tem, né, esse G é da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado. 9,8. Da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado. Esse termo aqui, ele vai ser da ordem, né, aparece duas vezes ômega aqui, então ele vai ser da ordem de ômega ao quadrado. E esse R é a posição da partícula, que é basicamente, né, o módulo é basicamente o raio, né, porque essa alturinha aqui a gente assume que é muito menor do que o raio da Terra, que é 6.000 quilômetros. Né? Então, desde que a partícula, né, esteja a milhares de quilômetros da superfície da Terra, esse R vai ser dominado pelo raio. Então,
isso daqui vai ser da ordem do raio da Terra. E aí, se eu fizer essa conta, né, o raio da Terra é 6.000 quilômetros, o ômega é isso daqui, isso dá aproximadamente da ordem de 3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já vê que é uma correção, né? É um termo que é 100 vezes menor, na verdade, 1.000 vezes menor, do que a aceleração gravitacional que um corpo sente devido à força, à atração gravitacional da Terra. E o último termo, ele vai ser da ordem de ômega v. Então, esse termo depende, obviamente, da velocidade do corpo. Né? Se um corpo estiver parado, nesse referencial, obviamente, eu não tenho essa força, então eu aqui sentado na minha cadeira, né? Eu estou parado com relação à Terra que está rodando, então eu não teria, a minha velocidade seria zero, não teria a ação dessa força. Né? Mas vamos assumir aqui uma velocidade, sei lá, da ordem de 50 metros por segundo. É uma velocidade relativamente alta. Tá? Se eu calcular isso, isso aqui vai dar da ordem de 3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, mesmo para uma velocidade alta, isso daqui ainda é uma correção, né, que é a força de Coriolis, ainda é menor do que a força centrífuga, que é menor do que a força gravitacional. Tá? Então, de fato, o movimento vai ser dominado pela força gravitacional com pequenas correções da força centrífuga e da força de Coriolis. Tá? Então, por isso que, na grande maioria das vezes, a gente não inclui esses efeitos. Porque a gente, né, o grosso do movimento é determinado pela força gravitacional. Se a gente estiver realmente discutindo trajetórias com uma precisão muito grande, a gente precisa incluir esses efeitos. Em alguns casos particulares que a gente vai discutir, a gente vai ver que esses efeitos mudam qualitativamente o movimento. Né? Por que eles mudam qualitativamente? Deixa eu adiantar a ideia geral. Né? A ideia geral é que essa força gravitacional, vamos assumir que não tem nenhuma outra força atuando, só tem a força gravitacional, ela sempre aponta para o centro da Terra. Mas esses outros termos aqui, a gente vai calcular eles, a gente vai ver que eles não necessariamente apontam para o centro. Então, né, como se eu tivesse um objeto caindo para o centro da Terra, mas as outras forças vão estar fazendo ele se mover nas outras direções. Então, para quem está na Terra, vai parecer que o objeto não está vindo, não está caindo necessariamente, né, em direção ao centro da Terra. Esse movimento lateral é bem pequeno, mas acontece. Né? E por que acontece? A gente consegue até imaginar, né? Olha quem está olhando de fora, certo? Então, imagina que a gente está olhando agora de fora da Terra. A gente solta um objeto que vai cair em direção à Terra, e aí, para quem está olhando de fora, eu só tenho a força gravitacional, certo? Então, de fato, o objeto ele vem andando em direção à Terra, mas a Terra está girando. Né? Então, se eu solto ele aqui, ele não vai cair exatamente em cima, né, do ponto onde eu soltei, porque a Terra girou, ele vai cair um pouquinho deslocado do ponto. Então, se eu estou na Terra, eu estou vendo o objeto andando para a direita. Tá? Então, enfim, isso é só para dar uma intuição do efeito dessas forças. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho partículas próximas da superfície, né, então eu vou ter os seguintes termos, né? Aquele G, ele vai ser menos G na direção de R chapéu. Esse G, de fato, né, esse G sem vetor é 9,8 metros por segundo. A posição da minha partícula vai ser R mais H na direção radial. E para muitos efeitos, isso vai ser aproximadamente R na direção radial. Então, a força gravitacional menos, né, enfim. E se eu estiver considerando movimentos com baixas velocidades, eu posso, numa primeira aproximação, desprezar a força de Coriolis, que depende da velocidade, e a gente viu que mesmo na velocidade alta, ela ainda é menor do que a força centrífuga. Certo? Então, com essas aproximações aqui, eu vou ter que as minhas forças, né, a força gravitacional mais a força centrífuga, ela vai ser
aproximadamente a massa eu vou colocar em evidência aqui. Na verdade, eu vou colocar menos a massa em evidência. Aí aqui eu vou ter G na direção R chapéu, mais ômega, vetor ômega, Rzão na direção R chapéu. Então aqui eu estou desprezando, a altura com relação, eu estou desprezando a altura com relação ao raio da Terra, que é uma ótima aproximação para a maioria dos casos. Tá? Então o que está aparecendo aqui dentro desses colchetes? Tudo que eu tenho aqui dentro é constante, é um vetor constante. Certo? Esse Rzão não depende de onde a partícula está, o G também não depende de onde a partícula está. Então, eu posso definir isso daqui como uma aceleração gravitacional efetiva. Para quem está no referencial S', é como se o corpo estivesse caindo com uma aceleração proporcional à massa, só que dado por esse vetor G de E, tá? Que a gente vai ver não aponta necessariamente para o centro da Terra. Tá? Então, quem está olhando vai ver uma partícula caindo com essa aceleração, que é uma aceleração constante, mas não indo para o centro da Terra, indo um pouco deslocado. Tá? Então, vamos analisar como é que a gente poderia calcular esse vetor G. Né? Então, eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, e eu vou assumir que eu tenho uma partícula aqui a uma certa altura h, de novo, né, essa altura, obviamente o meu desenho aqui está completamente fora de escala, mas essa altura é bem pequenininha, então eu estou bem próximo da superfície, né, próximo comparado com o raio da Terra. Tá? E aí eu vou querer calcular, então, esses termos aqui. Né? Bom, esse termo da força gravitacional a gente sabe, está apontando na direção radial aqui para dentro. E esse termo aqui? Para onde que ele vai estar apontando? Bom, eu preciso fazer esses produtos vetoriais. Então, vamos fazer esses produtos vetoriais. Então, primeiro eu tenho produto vetorial de ômega com Rzinho chapéu. E ômega a gente escreveu como ômega na direção Z chapéu. Então, eu tenho esse produto vetorial, né? Isso aqui vai ser ômega R, Z, produto vetorial com R. E aqui tá, né, não está muito boa a minha anotação, porque eu estou usando o Z, que é de coordenadas cartesianas, e o R chapéu, que é em coordenadas esféricas. Então, deixa eu escrever, vamos usar coordenadas esféricas o tempo inteiro, então deixa eu escrever o Z em função dos versores de coordenadas esféricas. Então, o Z pode ser escrito como cosseno de θ R chapéu menos seno θ chapéu. Então, lembrando que o versor θ chapéu, ele aponta, deixa eu usar uma cor fraquinha aqui, ele aponta nessa direção, né, na direção de crescimento do θ. E o R chapéu aponta aqui. Tá? Então, se eu fizer essa decomposição do vetor Z chapéu, é isso que eu obtenho. E aí, se eu fizer, então, esse produto vetorial, Z com R, bom, o primeiro termo, né, é R com R, que dá 0. O segundo termo é R com θ chapéu, que dá φ chapéu. Então, em coordenadas esféricas, eu tenho R, θ e φ. Tá? Então, isso aqui vai dar menos... Não, desculpa. Né? Tava quase certo o que eu falei. Na verdade, eu tenho Z, vetor R, né? Então, é θ chapéu, vetor R chapéu, que dá menos φ chapéu. Certo? Então, isso aqui, com esse sinal de menos, dá seno θ φ chapéu. Então, ômega vetor Rzinho dá ômega R φ chapéu. E agora eu tenho que fazer mais um produto vetorial com ômega para calcular esse termo aqui. Então, eu vou de novo fazer um produto vetorial com ômega R φ chapéu. E aí, de novo, eu vou escrever o ômega como ômega na direção Z, mas aí eu já vou escrever direto aqui o Z dessa maneira aqui. Né? Produto vetorial com ômega R
φ chapéu. Então, finalmente, esse produto vetorial duplo, eu vou poder escrever como ômega ao quadrado, R. Aí eu vou ter R chapéu, produto vetorial φ chapéu, que dá menos θ chapéu. Então, isso aqui vai dar menos cosseno θ, θ chapéu. E aí eu tenho θ chapéu, produto vetorial φ, que dá R. Então, isso aqui vai dar menos seno θ, R chapéu. Então, retomando, né, tudo isso a gente queria justamente para calcular qual que era essa aceleração gravitacional específica, efetiva. Então, juntando esses dois termos, eu vou ter que a minha aceleração gravitacional efetiva, ela vai ser menos g na direção R chapéu, menos isso daqui. Então, menos, que vai dar mais ômega ao quadrado R, cosseno θ chapéu, mais seno θ R chapéu. Ah, acabei de ver que eu cometi um erro aqui, não super grave, mas semi-grave, né? Quando eu substituí o Z chapéu R chapéu aqui, eu esqueci do seno de θ, né? Então aqui tem um seno de θ multiplicado aqui, então aqui vai ter um seno de θ também. Deixa eu escrever aqui no final. Então aqui eu vou ter um seno de θ também. Tá? Então aqui tem tudo isso aqui multiplicado por um seno de θ. Tá? Então eu cometi esse erro aqui, mas tudo bem, está consertado. Tá? Que vem justamente, né, desse produto vetorial aqui. Então, a gente está quase lá. A gente agora pode simplificar um pouquinho essa expressão. E aí essa aceleração gravitacional efetiva vai ser, então, menos g, menos ômega ao quadrado r seno ao quadrado de θ, tudo isso na direção r chapéu, mais ômega ao quadrado r seno de 2θ sobre 2 θ chapéu. Então, eu vou ter um termo seno ao quadrado na direção r chapéu, que é esse daqui, e eu vou ter um termo seno vezes cosseno. Nossa, eu consegui fazer um, né, que é um cosseno de θ, desculpa. Então, eu vou ter um seno vezes cosseno, que eu posso escrever como seno de 2θ sobre 2. Daí vem esse termo aqui. Então, qual que é o efeito dessa força centrífuga? Bom, ela reduz a minha aceleração gravitacional na direção radial, né? Então ela vai ser menor do que 9,8. E além disso, ela gera uma força na direção de θ chapéu. Então se a gente voltar aqui, deixa eu trazer o meu desenho aqui. Então se a gente voltar para o nosso sistema de coordenadas, a gente tem então essa aceleração efetiva. O que é essa aceleração efetiva? Se eu soltar uma partícula e ela não tiver nenhuma outra força externa, só a força gravitacional e as forças fictícias, ela vai cair na direção dessa aceleração. Né? Que tem duas componentes. Tem uma componente radial e tem uma componente na direção de θ chapéu, que é essa daqui. Então, eu tenho uma componente na direção radial, que aponta para baixo. Né? Isso daqui sempre vai ser muito menor do que G, a gente viu. Né? Isso é uma correção da ordem de 1/1000, né, comparado com G. E eu vou ter esse outro termo, que é uma força na direção θ chapéu. Então, o meu G efetivo, ele vai estar, exagerando, obviamente, ele vai estar nessa direção aqui. Então, de fato, a partícula não vai cair na direção do centro da Terra. Ela vai cair um pouquinho deslocada. Que a gente já viu como entender isso, né? Justamente porque a Terra está girando. Tá? Então, se eu olho
a partícula, no momento que eu solto ela, ela não vai cair na minha cabeça. Se inicialmente ela está bem em cima da minha cabeça, ela não vai cair na minha cabeça, ela vai cair para lá, porque eu estou rodando. Se eu estou rodando, eu estou me afastando da partícula. Então, se eu plotar esse vetor, ele tem essa cara aqui assim. Tá? Então, né, essas setinhas cinzas seriam, se eu não tivesse rotação nenhuma, estariam apontando para o centro da Terra. Né? Então, a gente vê, né, que, de fato, eu vou estar deslocado para a direita aqui eu vou estar deslocado para a esquerda. Então, depende de onde eu estou com relação ao eixo de rotação, essa partícula vai cair de uma maneira um pouco diferente. Né? Se eu estiver exatamente no eixo de rotação, né, esse θ é 0, isso aqui vai dar 0, e aí eu só vou ter, né, isso aqui vai dar 0 também, e eu vou ter exatamente a queda esperada, né, pela força gravitacional. O que é esperado, né? Se eu estou no Polo Norte, exatamente no eixo, eu estou parado aqui. Mas se eu estou exatamente no eixo, eu não estou rodando, eu estou parado. Então, de fato, a partícula cai com uma aceleração g. E o que é interessante? É interessante que, na verdade, né, se eu analisar, né, por exemplo, uma camada de água ao redor, né, uma camada de água, né? Se eu analisar os oceanos que circundam a Terra, né? Então, se eu assumir, vou mostrar como esse efeito tem implicações práticas, apesar de ser uma correção bem pequenininha. Então, imagina que a Terra aqui é essa esfera. E aí, só para simplificar bastante a nossa discussão, vamos assumir que tem uma camada de água aqui, que obviamente está super exagerada, né? Mas eu tenho uma camada de água aqui, tá? Na Terra. E aí, se eu dou um zoom aqui nessa região e eu olho para um ponto nessa superfície da água, né, ou para essa camada, para essa coluna de água aqui, que forças essa coluna está sentindo, né? Ela está sentindo uma força de contato, então tem uma força normal que é perpendicular à superfície. Se ela é perpendicular à superfície e a superfície é esférica, então essa força normal realmente está na direção radial. Mas a força gravitacional, a gente viu a força efetiva, né, gravitacional mais a força centrífuga, ela está meio deslocada, né? Então eu teria uma força normal nessa direção e uma força gravitacional efetiva nessa direção aqui. E, portanto, a água não estaria em equilíbrio. Tá? Diferente do caso da Terra parada, porque aí a água estaria, né, parada ali, e aí, né, eu tenho normal e gravitacional, as duas apontando para o centro, e aí essa coluna d'água estaria em repouso. Mas nessa situação, a minha água estaria se deslocando. O que aconteceu com a Terra? Né? A Terra estava rodando aí há bilhões de anos, e o que aconteceu é que essa camada, na mesma Terra, né, o centro da Terra e as camadas de Terra, elas não são sólidas, então a Terra foi se deformando para compensar esse efeito. Então a Terra não é exatamente esférica, porque se ela fosse a força normal que ela exerceria sobre o mar, por exemplo, não compensaria a força gravitacional, o mar se deslocaria, que não seria uma situação de equilíbrio. Então a superfície dela foi, né, se modificando para justamente chegar numa situação de equilíbrio. Então, exagerando bastante, obviamente bastante o efeito, tá? O que a gente tem é uma superfície com essa cara aqui, tá? Então, é uma superfície achatada nos polos, meio que oval no equador. Né? Por quê? Porque agora, se eu analiso um ponto aqui, tá? Se eu comparo com a superfície que seria esférica, na verdade, a minha superfície, essa superfície achatada, ela está um pouco deslocada da superfície esférica. Então, a minha normal, que é sempre normal a superfície, ela de fato vai compensar essa força gravitacional. Então, a Terra foi se deformando para a superfície dela compensar a força gravitacional e o efeito de rotação. Então, esse formato
achatado da Terra é justamente devido à força centrífuga. Então, de fato, se a gente estiver aqui, né, se a gente for uma pessoa aqui na superfície, e eu olhar essa aceleração efetiva, esse GE, de fato é normal a superfície. Mas não porque a Terra é esférica, porque a Terra foi sendo achatada. Então, esse GE não aponta para o centro da Terra, como a gente esperaria, se fosse só a força gravitacional, mas é sim perpendicular à superfície. Tá bom? Então, esse é um dos efeitos importantes da força centrífuga, né, de ter achatado a Terra. Outro efeito importante é isso, né? Se eu coloco, por exemplo, uma massa presa em um barbante, essa massa não vai estar apontando para o centro da Terra, ela vai estar justamente apontando na direção desse GE. Tá? Então, se eu coloco aqui um pêndulo, ela não vai estar apontando para o centro, vai estar apontando um pouquinho deslocado, né, do centro. Ainda assim vai ser normal a superfície, mas não vai estar apontando para o centro. Então, isso era só para ilustrar um pouco a importância dessa força centrífuga. E eu queria mencionar brevemente a importância da força de Coriolis, que é uma força ainda mais bizarra. Tá? E vai ajudar um pouco a gente também a praticar um pouquinho como calcular essa força. Então, a força de Coriolis, ela só está presente se a partícula está em movimento. E a gente viu que tem que ter uma velocidade significativa para ela, né, ter, de fato, uma contribuição. E aqui, um dos casos onde isso realmente é importante é, por exemplo, movimento de massas de ar, principalmente na formação de furacões, e tem um movimento rápido, tá? Relativamente rápido. Então, essa velocidade dessas massas de ar, de fato, vão sentir o efeito da força de Coriolis. Tá? Então, vamos, só para a gente fazer algo um pouco mais concreto, vamos analisar aqui como é que seria a força de Coriolis para uma partícula que está se deslocando paralelo à superfície. Então, como se fosse uma massa de ar se deslocando paralelo à superfície. Tá? E aí, só para deixar tudo bem concreto, eu vou assumir que eu estou no sistema de coordenadas, né, YZ, o X está saindo aqui da página, certo? Então, o X está aqui. E aí, a minha partícula está nesse plano YZ. Tá? Descendo tangencialmente aqui, uma velocidade tangencial. E a gente vai analisar o que acontece se ela estiver acima do equador ou abaixo do equador. Então, para calcular a força de Coriolis, eu vou chamar de uma força, sei lá, CL, só para diferenciar da força centrífuga. Isso aqui era dado por menos 2m, o produto vetorial do vetor velocidade angular com a velocidade medida no referencial S'. Então, isso é menos 2m ômega produto vetorial V. E aí, na minha hipótese aqui, em que a velocidade está nessa direção, essa direção aqui é justamente a direção de crescimento do θ. Então, no sistema de coordenadas esféricos, eu vou assumir, né, nesse meu desenho, que a minha velocidade está na direção do θ chapéu. Tá? A gente já viu que o ômega está na direção do Z chapéu. Então, a minha força de Coriolis vai ser menos 2m ômega na direção do Z chapéu, mas o Z chapéu escrito em termos dos versores esféricos é isso daqui. Produto vetorial com V θ chapéu. Então, θ com θ vai dar zero. Vai sobrar, então, menos 2m ômega V cosseno θ, R chapéu com θ chapéu, que dá φ chapéu. Então, a força de Coriolis está na direção φ chapéu. E a direção φ chapéu, se a gente lembrar, né? O φ é justamente esse ângulo azimutal aqui. Então, a minha direção φ chapéu, ela está apontando, nesse caso aqui, para dentro da página, certo? Oposto ao eixo X. Né? Se eu estou no plano
YZ e eu continuo crescendo φ, eu vou para trás do plano YZ. Então, esse φ chapéu está apontando aqui para dentro. Então, se eu estou com ângulo θ maior do que π, ou seja, desculpa, menor do que π sobre 2, né? Ou seja, se eu estou daqui até o equador, de 0 a π sobre 2, esse cosseno é positivo. Então, essa força vai estar na direção menos φ chapéu. O φ chapéu era entrando, então a força vai estar saindo. Certo? Então, para essa partícula aqui, a força de Coriolis vai estar apontando para fora da página, vai estar tentando arrastar ela para fora da página. Que, de novo, é um efeito da Terra estar rodando. Né? A Terra está rodando, a partícula está se deslocando na direção oposta. Mas se a minha partícula estiver aqui embaixo, esse cosseno de θ, né, o meu θ vai ser esse ângulo agora aqui, vai ser algo maior do que π sobre 2. Então, o cosseno de θ vai ser negativo. Então, tudo isso aqui vai estar na direção do φ chapéu, que é para dentro da página. Então, essa partícula aqui embaixo vai estar sentindo uma força de Coriolis para dentro da página. Então, a gente vê que se eu tenho uma partícula indo, né, do norte para o sul, né, então o norte está aqui, o sul está aqui, né, então se ela está indo do norte para o sul, se ela está acima do Equador, ela sente uma força em uma direção, se ela está abaixo, ela sente uma força em outra direção. Vocês já podem ter ouvido falar de algo que, na verdade, é um mito urbano, mas tem base na força de Coriolis, que é, né, o fato da água da privada rodar para direções diferentes no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Né? Isso é inspirado nessa força de Coriolis. De fato, se eu tenho uma partícula, né, com uma certa velocidade acima do hemisfério, ela sente a força em uma direção e abaixo sente a força em outra. Mas na água da privada tem 1000 outras forças de atrito, o fluxo da água, da onde veio, tudo isso que afeta a direção. Então, a força de Coriolis é uma... E a velocidade da água é mínima ali também. Então, a força de Coriolis é totalmente irrelevante para a privada. Mas ela tem um efeito em grandes massas de ar, principalmente na formação de furacões. Então, como é que, né, de uma maneira super simplista, né, obviamente, meteorologia aqui é algo que eu vou passar longe, certo? Eu vou dar só a ideia mais básica, mas que de fato é real, ou é uma aproximação razoável em vários casos, que é o seguinte: os furacões, eles são formados quando a gente tem, vamos imaginar, lá no meio do oceano, uma região de baixa pressão cercada por uma região de alta pressão. E o que acontece, né? O ar que está aqui fora, numa região de alta pressão, enxerga lá uma região de menor pressão, ele tenta escorregar para lá, né? Ele tenta se deslocar para lá, certo? Então imagina que eu estou olhando de cima, né, o meu oceano, eu tenho essa região aqui de baixa pressão, e aí eu tenho essa massa de ar que vai tentar entrar nessa região de baixa pressão. Certo? Só que o que acontece se eu estou acima do Equador, se eu estou no hemisfério norte? Né? Então imagina que é essa situação que eu tenho, só que eu estou no hemisfério norte. Então eu tenho aqui a região de baixa pressão, e eu sei que o ar em volta vai tentar vir nessa direção, na direção de baixa pressão. Então, se eu estou acima do hemisfério norte, essa partícula aqui, ela vai estar andando justamente na direção norte para o sul, certo? E aí ela vai sentir, de acordo com a nossa análise aqui, deixa eu voltar rapidinho, ela estaria fazendo justamente o papel dessa partícula aqui, que está indo do norte para o sul, ela vai sentir uma força para, né, se ela está vindo para cá, para fora da página, ou na nossa visão de cima aqui, uma força para a esquerda. A partícula que está embaixo, né, indo, ou seja, ela também está no hemisfério norte, mas ela está indo do sul para o norte, a única coisa que inverte é o sinal da velocidade. Então, a força de Coriolis, que novamente, voltando no nosso resultado aqui,
depende da velocidade, ela vai mudar de sinal. Então, ela vai estar no sentido oposto. Ela vai estar nessa direção aqui. Então, o que vai acontecer? Né? O ar vai tentar ir em direção à zona de baixa pressão, só que a força de Coriolis vai exercer uma pequena força lateral nesse ar. Então, essa partícula de ar, ou esse pedaço de ar, na verdade, ele vai espiralar assim. E esse daqui vai espiralar assim. Ele vai tentar chegar no centro, mas a força de Coriolis está tentando empurrar ele para a direita. E se a gente verificar, de fato, o movimento desses furacões, a gente tem, essa aqui é uma foto de um furacão real no hemisfério norte, a gente vê que, de fato, eu tenho essas linhas espiraladas andando no sentido anti-horário. Tá? E isso aqui é um efeito da força de Coriolis. Tá? Que apesar de ser uma força extremamente pequena, como esses ventos têm alta velocidade, ela se torna significativa e ela, de fato, faz um efeito macroscópico. E o que acontece se a gente está no hemisfério sul? Certo? Então, no hemisfério sul, o que vai acontecer? Né? A gente viu que a força vai estar no sentido oposto. Né? Então, deixa eu novamente voltar para o nosso desenho aqui. Tá? Então, se eu estou no hemisfério sul agora, e a minha partícula está indo do norte para o sul, ela vai sentir uma força para lá. Né? Então, para a direita. Então, se eu fizer exatamente a mesma análise no hemisfério sul, a partícula agora que está descendo, ela vai sentir uma força para a direita. A que está subindo, de novo, que muda o sinal da velocidade, então ela vai sentir uma força no outro sentido. E aí, portanto, nesse caso, essa aqui vai espiralar nesse sentido aqui, e essa aqui vai espiralar nesse sentido. Ups. O desenho, minha setinha aqui está errada. Para cá, e essa daqui para cá. Então, aqui eu vou ter a massa de ar rodando no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário. Tá? E aqui está uma foto de um furacão sendo formado no hemisfério sul. De fato, a gente vê essa rotação no sentido horário. Tá? Então, a força de Coriolis, por menor que seja no nosso dia a dia, ela é relevante para determinar o sentido de rotação dos furacões. A gente realmente observa que no hemisfério eles giram em um sentido e no outro eles giram no outro. Né? Mas, vocês já sabem também agora, ela é totalmente insignificante para a privada ou para a água na pia. Né? Tem muitos outros efeitos. Né? Se a gente conseguisse tirar todos esses efeitos, ela poderia ser perceptível. Mas tem muitos outros efeitos que influenciam isso. Tá bom? Então, isso encerra esse tópico de referenciais não inerciais. Tá? A ideia básica é essa, a gente tem que introduzir essas outras forças, e elas têm vários efeitos práticos no nosso dia a dia, porque a gente vive um referencial não inercial. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.